Meu amigo, meu irmão, boa tarde, boa noite. Vamos fazer uma breve consideração despretensiosa sobre duas palavras, monergismo e a segunda, sinergismo. Em termos de salvação, em termos de reconciliação com Deus, em termos de sermos aceitos perante Deus, em termos da obra redentora de Jesus na cruz, no que se refere à salvação, a nossa salvação, ela é monergística. A nossa reconciliação com Deus é monergística. A anulação de nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus, a nossa justificação, a nossa redenção, a concessão do Espírito Santo, toda ela é monergística. Então, quando o homem sai de sua natureza pecaminosa, do seu afastamento de Deus, da sua condição secular, e passa para uma condição de homem ou de mulher cristão, essa condição cristã só é possível pela concessão do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a nossa salvação, a nossa identidade cristã, a nossa reconciliação com Deus e o recebimento do Espírito Santo é monergística, ou seja, ela depende da atuação de um só Espírito soberano, no caso, o Espírito Santo de Deus. Então, monergismo é, dentro da doutrina cristã, a atuação do Espírito soberano de Deus sobre o nosso espírito, que não participa de nada, não participa com obras, nem virtude, nem conhecimento, para a nossa salvação. É o Espírito Santo de Deus que, agindo sobre o nosso espírito, ele nos convence da natureza pecaminosa, desperta em nós o desejo de sermos uma nova criatura que caminha em novidade de vida perante Deus. É o Espírito Santo de Deus que soberanamente, monergisticamente, nos reconcilia com Deus e nos concede a identidade cristã, o caráter cristão. É monergístico, existe aí o monergismo, monoergismo, uma só obra, uma só força, um só poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, a verdade das Escrituras Sagradas, a verdade da obra redentora de Jesus, a verdade da nossa salvação e da nossa reconciliação com Deus, ela só é monergística. Ela depende única e exclusivamente da misericórdia, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus sobre o nosso espírito. Aí alguém diria: mas eu não acredito nisso, isso me parece uma fé muito preguiçosa, eu queria participar disso. Não podemos colocar aí uma salvação sinergística? Não existe salvação sinergística, a não ser nas doutrinas que pregam heresias e mentiras. Aí você pode encontrar: na minha doutrina Deus faz 50% e eu faço 50%. Aí perfazem 100% e eu sou salvo. Isso não existe. No cristianismo não existe, nas Escrituras não existe. A obra redentora de Jesus não é sinergística, ela é monergística. Ela depende unicamente da atuação do Espírito de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Então, a minha condição cristã, a tua condição cristã, se você é um homem cristão, depende única e exclusivamente da atuação soberana do Espírito Santo de Deus.
Mas, mais uma vez, mais uma tentativa, não cabe aí um sinergismozinho. Quem sabe se Deus faz 90% e eu faço 10%. Não adianta insistir. Existem grandes, médias, enormes heresias, mas são todas heresias. A condição de homem cristão, a condição de mulher cristã é dependente unicamente da atuação de um Espírito soberano. Portanto, nós temos aí o que nós chamamos monergismo. Monergismo é a nossa salvação, é a nossa identidade cristã, é a nossa reconciliação com Deus, dependente exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Agora, o sinergismo, quando é vinculado à salvação, é sempre mentiroso, é sempre heresia. Eu conheço um moço que pretende se salvar, fazendo muitas obras, estudando muito, com grande disciplina moral e espiritual. Deus disse a ele que ele vai fazer metade e Deus metade. Isso não existe. Isso não existe. Sinergismo nunca está ligado à salvação. A salvação cristã é sempre monergística. Agora, a salvação aí de muitas doutrinas, eles fazem o que bem entendem com Jesus, eles fazem o que bem entendem com as Escrituras, e você tem a escolha de ficar com quem diz a verdade ou tem a escolha de ficar com os mentirosos profissionais bem sistematizados, que são milhões nesse país. Monergismo significa a salvação do homem perante Deus pela atuação única do Espírito Santo de Deus, o Espírito soberano de Deus. Agora, a palavra sinergismo não está vinculado em nada, como eu disse, à salvação, mas está vinculada, podemos vinculá-la ao aperfeiçoamento da nossa condição cristã. Aí nós podemos empregar a palavra sinergismo. Quando o Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, por nós sermos cristãos, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, porque nós aceitamos a obra redentora de Jesus na cruz, que transformou a nossa maldição em redenção. Nós cristãos que já temos o Espírito Santo de Deus, precisamos nos aperfeiçoar na condição cristã. Nós precisamos de um aprimoramento moral, de um aprimoramento espiritual. Nós precisamos desenvolver em nós uma série de qualidades. Sim, e isso é bíblico. E aí sim, depois que nós somos cristãos, o Espírito Santo de Deus, sinergicamente com o nosso espírito, poderá nos aprimorar perante Deus. Não salvar. A salvação é monergística, é o monergismo. O sinergismo é uma ação conjunta do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. E nós podemos ver isso na segunda epístola de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, em que Pedro está falando exclusivamente a cristãos. Por favor, esse texto aqui não serve para pessoas que rejeitam as Escrituras e para pessoas que não aceitam ou não entendem a obra redentora de Jesus. Pedro está falando para cristãos, por favor. Tanto que no versículo 1 do capítulo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, o que nós vamos ler aqui está provado que é
do apóstolo Pedro exclusivamente para homens e mulheres cristãos, os que já foram salvos por monergismo, monergisticamente. Não fica a dúvida. A partir do versículo 5, qual é a recomendação do apóstolo Pedro? Por isso mesmo vós quem? Vós cristãos. Vós, meus irmãos, na fé, vós, meus irmãos, em Cristo. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós temos aqui uma nítida ação sinérgica. Nós temos aqui um sinergismo. Qual é a diferença que você percebe aí? O sinergismo é uma ação sinérgica do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. Não que o Espírito Santo de Deus precise de um aprimoramento, mas o nosso espírito necessita da intervenção soberana do Espírito Santo de Deus para nos aumentar na virtude, na caridade, no amor fraternal, no entendimento das Escrituras Sagradas, dentro da fé bíblica, dentro da fé cristã. Nesse caso, nós podemos admitir a palavra sinergismo, que é uma ação sinérgica do Espírito Santo de Deus sobre o nosso espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos exorta, é o que nos ensina, é o que nos capacita, é o que nos fortalece, é o que nos dá ousadia, nos concede autoridade e destemor para nós vivermos o Evangelho e para nós pregarmos o Evangelho. Assim nós vemos duas palavras, monergismo e sinergismo. O monergismo sempre ligado à salvação, que é a atuação soberana de um só Espírito. Não tem nenhuma participação de espírito de homem, por favor. E temos o sinergismo, nunca vinculado à salvação, nunca vinculado à nossa reconciliação com Deus, mas é vinculável, digamos assim, quando nós já somos cristãos, aí então, sinergicamente, o nosso espírito será aperfeiçoado de diversas maneiras sob a atuação do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, monergismo você vai vincular sempre com a salvação cristã. E o sinergismo você poderá vincular com o aprimoramento e o aperfeiçoamento do homem cristão e da mulher cristã. Nunca vincule sinergismo com salvação. Esse negócio de dizer que Deus faz uma parte e o homem faz outra é uma grande bobagem. Não tem nada a ver com a obra redentora de Jesus e nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, que essas informações breves sejam úteis para você começar a desenvolver esse pensamento, esse raciocínio que vai fazer com que você entenda melhor a obra redentora de Jesus e do Espírito Santo, a obra salvadora desse Espírito soberano e único, e vai também ter entendimento para identificar as heresias, as mentiras, as falácias que pegam as Escrituras Sagradas e dizem que a salvação é um pedacinho de Deus, é um pedacinho de homem. Isso é uma grande bobagem e uma grande mentira e uma grande heresia. Monergismo está vinculado à salvação. Sinergismo pode ser vinculado ao nosso aperfeiçoamento. Salvação é uma coisa, aperfeiçoamento é outra coisa. Que Deus abençoe você, que isso te seja útil
em nome de Jesus.